Estudo Bíblico, Provérbios 2. Alcança-se a sabedoria se for procurada de todo o coração. O lugar onde encontrá-la é a palavra de Deus. Vem depois uma advertência contra a mulher estranha, repetida muitas vezes. Versos 1 a 22. Os resultados para quem aceita a sabedoria são o conhecimento de Deus e as bênçãos da vida. Versos 2 a 4. A base da razão e da vontade é o coração. A moderna distinção popular entre conhecimento do coração e conhecimento da mente não tem aplicação aqui. Aqui há um encorajamento para se buscar a sabedoria como se busca a prata, a riqueza. Versos 5 e verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, e aqui é o alvo. Não há nenhuma discrepância, visto que o saber é tanto uma dádiva quanto é uma tarefa. Deus dá conhecimento de si mesmo na revelação redentora. Começando nesse ponto, a pessoa sábia assume a tarefa de aprender mais sabedoria e de conhecer a Deus, sempre movendo-se na direção do alvo de conhecer mais ao Senhor, de modo mais perfeito, sendo moldado à imagem de seu Filho. Verso 6. Sem importar o quanto estejamos engajados na tarefa de buscar o saber através de nossa experiência humana no mundo, a fonte de toda a verdade é Deus. Ele deve prover a sabedoria necessária para a devida interpretação da realidade da sua boca. Embora suas ênfases sejam diferentes, tanto Deuteronômio como Provérbios reconhecem que o alicerce do conhecimento é a palavra de Deus. Deuteronômio 8, verso 3. Antes mesmo de o pecado ter entrado no mundo, Adão e Eva precisaram da palavra de Deus, a fim de conhecerem a si mesmos e o seu relacionamento com a criação. Gênesis 1, 28 a 30. Verso 7. O caráter de Deus que os sábios chegam a conhecer, verso 5, é a base da moralidade. Padrões de integridade e justiça são expressões da sabedoria. Verso 8. Os santos são as pessoas que mostram que possuem o temor do Senhor, imitando seu amor pactual. Verso 9. A literatura de sabedoria é importante para a nossa compreensão da orientação de Deus em nossa vida. Aponta para a tarefa de obtermos sabedoria para que possamos tomar decisões responsáveis e coerentes com nossa situação legal de aliança como povo de Deus. 1 Pedro 1, verso 9. Verso 11. A sabedoria concedida por Deus aos retos os conservará no caminho do Senhor, e só com o auxílio do Espírito Santo que Deus dá aos seus é possível continuar fiel. Verso 12. Um correto discernimento moral nos salvará daqueles que desprezam a sabedoria, daqueles que cometem coisas perversas e falam palavras de rebelião, transtornando e deturpando a verdade. Verso 16. O adultério é um desvio radical da ordem divina quanto aos relacionamentos humanos. O termo hebraico significa uma mulher estrangeira ou estranha. Nesse contexto, indica uma mulher estranha ao relacionamento marital apropriado, uma prostituta ou adúltera. Verso 17. O amigo da sua mocidade é o seu marido que está aliançado com a esposa por seu Deus. Versos 18 e 19. A morte. Na literatura de sabedoria, vida não é mera existência, mas uma maneira caracterizada
por verdadeiros relacionamentos que se conformam ao desígnio de Deus. A morte não é somente o fim da vida física, mas uma condição espiritual. Depois que você desobedece a Deus e cai em adultério, é difícil livrar-se dos laços do pecado. Versos 20 a 22. A promessa de terra era uma parte básica da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, Moisés e o povo. Essas promessas prefiguram a promessa da vida eterna. O aspecto condicional da aliança é refletido aqui, e os retos e os sábios herdam a terra, mas os ímpios são removidos.